A Igreja Bola de Neve em Balneário Camboriú tem sido alvo de diversas acusações e polêmicas, inclusive a possibilidade de uma investigação do Ministério Público devido a um suposto envolvimento com corrupção com a prefeitura de Balneário Camboriú. E isso tem gerado uma série de postagens de membros e ex-membros na internet. Hoje eu não quero falar das polêmicas em si, ou polêmicas talvez nem seja a melhor palavra para tratar, as denúncias e acusações, palavras melhores. Mas eu quero reagir a um vídeo de um desses ex-membros, no caso o Rodolfo Abrantes, ex-membro, ex-vocalista da banda Raimundos e com uma grande contribuição com o mundo evangélico desde a sua conversão, já apareceu aqui no canal com reações e citações da minha parte outras vezes, uma pessoa que eu respeito, admiro pelo que fez até hoje dentro do mundo cristão, mas que saiu ferido dessa relação toda, inclusive porque sua esposa é uma das pessoas que engrossa o caldo dessas acusações. O mérito desse vídeo aqui não está na veracidade das acusações ou não. O que eu quero é, a partir do que o Rodolfo fala, alertar você que pode estar num lugar de abuso espiritual e abuso emocional sem nem saber, sem nem se dar conta. Alguém como o Rodolfo já esteve. Então, eu sei que alguns de vocês que me acompanham são da Bola de Neve. Eu não tenho a menor ideia se essas acusações são verdadeiras ou não. Alguns de vocês gostam e tiveram boas experiências lá. O que eu quero aqui é te alertar, sendo você da Bola de Neve ou de qualquer outra igreja, de que existem circunstâncias em que abuso espiritual acontece. E nessas circunstâncias, você deve saber o caminho para buscar ajuda e sair, para salvar a sua vida emocional, a vida da sua família e também a sua fé. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo. Hoje a gente fala um pouco sobre seitas, de um jeito um pouquinho diferente daquele que talvez você esteja acostumado. O último disclaimer que eu faço antes de passar a palavra para o Rodolfo é o seguinte: eu tenho amigos que são frequentadores de igrejas Bola de Neve. Caso sejam verdadeiras as acusações do que está acontecendo em Balneário Camboriú, eu não sei se outras igrejas do Bola de Neve têm as mesmas práticas, ou mesmo sabiam do que acontecia ali em Santa Catarina. Se o Rina sabia ou não, a verdade é que eu não sei. Insisto, amigos, parentes que frequentam Bola de Neve, talvez a sua experiência lá seja boa. O meu intuito aqui não é desfazer essa experiência boa. É alertar um público mais amplo, que pode ser que nem seja do Bola, mas está em outra igreja, passando por situações tão comuns quanto essa, que o Rodolfo vai contar pra gente aqui. Eu estou aqui hoje para fazer uma declaração e é um posicionamento meu a respeito dos últimos eventos que têm vindo à tona, que se referem ao Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú. Eu estou fazendo isso porque a minha esposa se posicionou no domingo e eu esperei um pouco a poeira baixar para ter uma declaração mais firme e sólida sobre isso. Não cabe a mim julgar ações e atitudes de gente que não me diz respeito, porque eu e a minha esposa nos desligamos desse ministério em 2011. Então, só uma coisa, se você é de Instagram e você segue o Rodolfo, talvez seja bom você compartilhar esse vídeo, porque tem cobrado dele, as pessoas têm cobrado dele um posicionamento que nem sentido faz. Faz 13 anos que ele não está mais lá. E ainda assim, as pessoas ainda cobram algum tipo de posicionamento. Aqui tem um esclarecimento. Ele não tem nada a ver do que aconteceu supostamente de ilícito ali na igreja em Balneário Camboriú.
escolhi não falar nada naquela época, com uma preocupação de não ser responsável por arrastar pessoas para fora de igreja e de não ser acusado de mais coisas do que eu fui. Isso não foi recíproco. Eu e a minha esposa fomos taxados de irresponsáveis. Minha esposa foi chamada de Jezabel, eu fui chamado até de caloteiro, me acusaram de ter uma dívida com o selo Bola Music, o que no final de 2022 foi feita uma prestação de contas e eu não devia absolutamente nada. Presta atenção nisso daqui, porque isso daqui é importante. Esse é o primeiro traço que você deve buscar para saber se você está num ambiente de liderança abusiva, emocional, espiritual, enfim. Existe punição para quem sai? Você faz parte de um grupo religioso. O que acontece com as pessoas que saem desse grupo? Como elas são tratadas? E aqui, claramente, existe punição para quem sai. Quando a gente fala de seita no ambiente evangélico, geralmente se pensa lá nas heresias e tal. Aqui eu vou falar de seita de uma outra maneira. Seita no que diz respeito a um culto estranho, perigoso, eventualmente criminoso, que leva as pessoas a se isolarem da realidade e não enxergarem mais nada. Seita tipo o lance do Reverendo Moon. Esse tipo de coisa que eu tô falando. Se você não sabe o que é Reverendo Moon, depois dá uma pesquisada, você vai entender exatamente do que eu tô falando aqui. Mas esse tipo de coisa. Sabe quando você fala assim, poxa vida, acho que você tá entrando num lance meio esquisito aí, hein? Negócio meio isolado, todo mundo só pensa desse jeito. Primeira coisa que você tem que ver, se de repente você não entrou numa dessas sem perceber, a primeira coisa que você tem que olhar é, quem sai recebe retaliação? Quem sai recebe punição? É mal falado? É mal visto? Acontece isso que aconteceu com o Rodolfo? Jogam o nome do cara no lixo? O que acontece com quem sai? Seitas desse tipo, geralmente, elas têm 3 características que estão sempre lá. A primeira delas é um ritual de iniciação que torna quem passou pelo ritual mais importante do que quem não era. Exemplo disso, os encontros de igrejas que são regidas pelo sistema do G12, com muita frequência, tratam com maior importância, um maior grau de reverência, pessoas que já passaram pelo encontro. É um início de coisa. Outro lance é a linguagem, uma vez que a pessoa já faz parte, é uma linguagem específica que quem está de fora até saca mais ou menos o que quer dizer, mas não saca exatamente o que quer dizer. No ambiente evangélico, vou te dar um exemplo disso. Alguém que está fora da visão. Quem não é de ambiente evangélico entende isso? Cara, meio que entende, mas quem está dentro da seita sabe exatamente o que não pode fazer para não ser considerado alguém que está, entre aspas, fora da visão. Cobertura espiritual, paternidade espiritual, são linguagens que estão ali no meio, que quem é de dentro sabe o que é, quem é de fora sabe mais ou menos ou não sabe. Acha tudo meio esquisito. Então, rito de entrada, linguagem peculiar, específica, que só quem está lá dentro entende plenamente, né, entende por inteiro, e o terceiro ponto, a terceira característica é essa, é a retaliação de quem sai. Quem sai tem algo a perder porque será retalhado, porque será punido. É a punição para quem sai, para que ninguém saia. É a proibição de visitar outras igrejas. E isso é característica de seita maluca, tá, gente? Seita esquisita, culto bizarro. Ritual de iniciação, linguagem específica para quem está dentro, punição para quem sai. Mas o que eu quero dizer não se refere às acusações que têm vindo à tona, questões envolvendo fraudes e outras coisas. Isso não me diz respeito e eu não tenho conhecimento, nem prova, nem base, nem capacidade de ficar acusando ninguém. O que eu estou aqui para dizer é que eu estou junto com a minha esposa e eu vi o sofrimento dela, eu vi o quanto ela sofreu de abusos emocionais naquele ministério e nós sofremos demais como família. Nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Nós estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito para curar. Eu quero declarar que a minha esposa é uma mulher de Deus. Veja só, você chamar uma irmã em Cristo por qualquer coisa que ela tenha feito de Jezabel,
já caracteriza abuso. Mesmo que já tenha sido saído depois, tá? Então, presta bastante atenção como a tua igreja trata quem sai. Porque talvez você ainda não tenha sofrido abuso, mas pode acontecer mais pra frente. Presta bastante atenção em como a sua igreja trata quem vai embora. Antes dela ir embora e ser chamada de Isabel, segundo Rodolfo, ela já estava sendo vilipendiada lá dentro. Tá? E presta atenção nisso que o Rodolfo falou. São marcas que hoje estão tratadas, mas que geram cicatrizes e que demoram muito tempo para serem curadas. E eu sinceramente admiro muito a coragem que ela tem de dar a cara a tapa e de se posicionar de uma maneira extremamente firme sobre tudo o que aconteceu. Nós chegamos a ser cobrados um posicionamento desde a semana passada, porque muitas pessoas acreditam que até hoje nós fazemos parte do Bola de Neve, ou que somos pastores do Bola de Neve, ou que somos até fundadores do Bola de Neve. Muita gente perguntou isso. Então, nós não somos fundadores do Bola de Neve, nós nunca fomos pastores do Bola de Neve, nós fomos membros daquela igreja e tentamos cooperar da melhor forma possível. Mas sim, nós sofremos muitos abusos emocionais. Eu creio que por muito do despreparo dos pastores que vieram para cá, e nós sobrevivemos, nós estamos firmes, e eu estou aqui para dizer que a minha esposa é uma mulher de Deus e ela tem a minha admiração, muito mais pela coragem que ela teve de mostrar a cara, de se posicionar. Ela carrega essa indignação quando ela vê injustiça acontecendo. Infelizmente, eu sou mais sangue de barata nesse ponto, só que chegou numa situação insustentável e eu estou aqui para dizer para vocês que nós não temos relação alguma com o Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú e que eu e minha esposa estamos aqui para dizer para vocês que sim, nós estamos nos curando, estamos firmes, já passou muito tempo, mas essas feridas demoram demais para cicatrizar. E eu oro para que você que está me ouvindo aqui agora, se você está sofrendo esse tipo de abuso, não só na igreja local daqui, mas em qualquer outro lugar. E é isso que eu queria reverberar. Eu queria dar amplitude para a voz do Rodolfo e eu queria elencar alguns tipos de abuso que são comuns em várias igrejas, não no Bola de Neve, mas aproveitar isso que ele está fazendo para, em oração, amplificar a voz dele, que já é enorme e muito maior do que a minha. Primeiro, linguagem, gente. Vamos lá. Ou melhor, vamos começar primeiro pelo ritual de iniciação. Se você está numa igreja que pessoas que passaram por uma determinada iniciação são mais importantes do que as outras, liga um sinal amarelo, meu irmão. Isso daí é receita para abuso. Se a igreja é de visão celular, se a igreja tem visão celular, e o líder de célula, por algum motivo, ele é mais santo, ele é herói espiritual, ele é uma referência gigantesca de gente santa e num patamar diferente de espiritualidade, cara, liga um sinal amarelo. Liga um sinal amarelo. Ritual de iniciação. E esse ritual de iniciação, numa igreja presbiteriana, por exemplo, pode não ser bem um ritual de iniciação, mas pode ser algo que simplesmente distingue determinados membros mais ilustres de outros, porque o cara é da família importante. Numa igreja batista pode ser o cara que já foi batizado, esses caras são mais importantes do que os outros. De repente, numa igreja pentecostal, trata-se com diferença quem já passou pelo batismo no Espírito Santo e quem não passou. Não estou aqui para botar placa no abuso. O abuso acontece na igreja tal. Não. Pode ser na sua igreja, pode ser na minha. Se você tem duas categorias diferentes de crente, velho, acende o sinal amarelo. Segunda coisa, lembra que eu falei a linguagem? Pô, gente, olha só, se a linguagem da sua igreja se assemelha à linguagem imperial de Guerra nas Estrelas, tipo
Star Wars, Darth Vader, Estrela da Morte. Não assistiu o filme? Ou os filmes? Vou clarificar então o que eu tô querendo dizer aqui, cara. O Império são os caras do mal, é o Darth Vader, é o cara da armadura preta, que tem a espadinha de laser vermelha, que eles chamam de sabre de luz. E tudo que é feito tem que passar pelo líder. Ou leve-me ao seu líder. Ah, é o líder. Ah, é o líder. Cara, isso é linguagem. Cara, isso é linguagem do exército alemão da Segunda Guerra Mundial. É o Führer. É o Führer. É o líder. É o Darth Vader. Tá? Bom entendedor, entenda. Exército alemão, Segunda Guerra Mundial, qual que é o lance? Né? Não vou falar aqui porque o YouTube pune. Você já sacou o que é. Se a tua igreja tem uma linguagem que lembra isso, para tudo tem que consultar o líder. Vou aceitar um emprego, tem que consultar o líder. Vou namorar, tem que consultar o líder. Vou fazer a faculdade X ou a faculdade Y, tem que consultar o líder. Cara, linguagem. Cobertura espiritual, paternidade espiritual, proibição de visitar outras igrejas. Linguagem. Códigos internos de conduta muito peculiares, do tipo honrar o líder. Isso significa que você honra o líder com as suas posses, os seus bens. Sai dessa. E você não vai perder cobertura espiritual nenhuma, porque cobertura espiritual não existe. Pode procurar na Bíblia à vontade, não tem. Inclusive tem vídeo aqui no canal, pode digitar Victor Fontana, cobertura espiritual, eu explico isso melhor. É um negócio que não existe. Ficção, ficção. Sai dessa. Tá? Sai dessa. Códigos de conduta de uma linguagem específica é coisa de seita biruta. Deus não vai te punir se você sair. Semana passada, no domingo, no culto que eu estava pregando, tinha um visitante lá que veio de uma outra cidade e está agora em São Paulo procurando por uma igreja. E eu vou dar o meu bom exemplo aqui, nem sempre eu sou bom exemplo. Na maior parte das vezes eu acho que eu devo ser até bem ruinzinho. Eu sou um ser humano desprezível que vive pela graça de Deus e participa do ministério porque Deus permite. Mas eu estava pregando no domingo passado e um rapaz visitante estava lá procurando por igreja. Falei para ele o seguinte: olha, espero que você fique com a gente. Perto de onde você mora tem a igreja tal do pastor fulano, uma boa igreja, eu acho que você deveria visitar lá também. É assim que a gente tem que lidar com as coisas, gente. Aliás, vou até dizer qual que é o nome do pastor, que eu gosto muito. Christian Bittencourt, se você vir esse vídeo, gosto muito de você. Indiquei gente pra tua igreja aí. Eu espero que ele venha pra minha, tá? Uma excelente igreja para se frequentar. Então, cara, é isso. É a leveza de um evangelho que faz da gente livre. Livre. Tá? E a terceira coisa é a retaliação a quem sai. Que você lute pela sua família e pela sua saúde emocional e espiritual. Existem inúmeros lugares onde o evangelho está sendo pregado de forma sadia. Eu espero que eu conto com a compreensão de vocês. Peço perdão mais uma vez por estar vindo aqui falar de um assunto chato, mas não tem como mais deixar isso de lado. Espero que vocês orem. Eu oro para que a justiça seja feita, eu oro para que vidas realmente sejam salvas. Igreja é um ambiente onde pessoas chegam machucadas e saiam dali curadas, e não mais machucadas ainda, tá bom? Eu oro para que o Senhor coloque a mão sobre essa situação, que a justiça venha à tona. Torço para que tenha um bom desfecho, torço para que isso não respingue em pequeninos, porque é deles que a gente tem que cuidar. A própria igreja deve ser a responsável por julgar as suas causas e por responsabilizar aqueles que têm responsabilidade. Não é papel da igreja ficar protegendo ou jogando para debaixo do tapete coisas que são incompatíveis com o que Jesus ensinou.
Eu e minha esposa estamos firmes, estamos sólidos, e eu espero que vocês compreendam a nossa situação. Que Deus abençoe vocês. É isso, gente. Orar pelas pessoas, por aquelas pessoas que estão naquela igreja. Não adianta a gente ficar difamando a igreja em si, que as pessoas responsáveis pelo que for ruim encontrem a eventual punição na lei dos homens se a infringiram, e que encontrem arrependimento e perdão diante de Deus ainda nessa vida. É o que a gente tem que orar, e orar pelos pequeninos. O Rodolfo está coberto de razão. Se você está no município de São Paulo, uma das igrejas que pregam o evangelho genuíno é a Comunidade da Vila, que eu sirvo nos cultos da noite. Eu quero fazer o convite para você, para que você esteja lá, se você mora em São Paulo e está procurando por uma boa igreja. Eu não acredito mais em uma igreja que prega o evangelho. Olha, a nossa tentativa é de fazer isso. Então, todo domingo às 18 horas, na Rua Cardeal Arco Verde 2796, você tem um encontro comigo lá na Comunidade da Vila. Além disso, e eu finalizo assim esse vídeo, eu tenho tentado servir a internet com boa teologia e a pregação do evangelho genuíno já há uns bons 5, 6 anos, talvez um pouco mais, não sei quanto tempo tem esse canal, um pouco mais de 900 ou 1000 vídeos, alguma coisa assim. Tudo isso é um recurso gratuito disponível para você aqui, para você pesquisar e entender melhor teologia, evangelho, Bíblia, e não cair nesse tipo de engodo. Caso você queira algo além disso, um roteiro mais organizado de estudos teológicos, eu organizei isso com todas as indicações de livros que eu já fiz, dos mais importantes, na sequência que você precisa ler para entender melhor teologia. Por isso, por essa organização e esse trabalho, eu cobro. E se você quiser ter isso, pelo custo do próximo livro que você compraria, você adquire um roteiro planejado para ter as minhas indicações, numa planilha em que você segue passo a passo quais são os caminhos para aprender melhor teologia. Parte da receita arrecadada com isso vai para o sustento de irmãos que estão no seminário e não tem mantenedores e tem tido uma vida difícil para aprender teologia, para que a gente tenha pastores preparados e bons em bons seminários que não façam as coisas que fizeram com o Rodolfo, tá bom? Então, aqui na descrição tem o link para o meu roteiro. Quando você adquire o roteiro, você ajuda esse ministério aí mais adiante, mas não apenas, você também contribui com a receita de pessoas jovens que estão se preparando, estudando para valer, para entrarem no ministério e fazerem a diferença lá. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.